Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê a bênção e a vitória. Mais uma vez aqui, né? Para a glória do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, né? E eu quero falar nesse vídeo. Nós estamos falando sobre o jejum, né? Você que ainda não é inscrito aqui no canal, você vai me ajudar demais, demais, uma grande ajuda. Se inscrever no canal, ativar o sininho, toda vez que eu postar um vídeo, você será notificado. Só isso, tá bom? Em nome de Jesus. E Deus te dando a vitória, e Deus te abençoando para a glória de Deus, tá bom? E tem várias playlists aí, tem playlist de oração, tem playlist essa playlist aqui que nós estamos falando sobre o jejum, tá? E isso aqui vai dar muito negócio aqui, que eu tenho várias coisas aqui sobre o jejum, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Tem o jejum, depois eu vou falar sobre como preparar o jejum, como fazer o jejum, os benefícios do jejum e o poder do jejum, tá bom? Mas deixando para você aqui, se inscreva no canal, dê o seu like para que o YouTube entenda que você gostou e envie esse vídeo para outras pessoas. Compartilha esse vídeo no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer um resumo rápido aqui que eu quero deixar esse vídeo igual eu estou deixando os outros, com 20 minutos, para não ficar enfadonho. Tá bom? Primeiro nós falamos aqui sobre o jejum. O que é jejum? Tá? É uma abstinência total ou parcial, tá? De alimento por um período de tempo definido, com um propósito, tá bom? Tem aqui proposta, assim, um exemplo. Você vai fazer um exame e o médico te pede, fica 12 horas em jejum. Aí você vai ficar 12 horas em jejum para fazer aquele exame. É um propósito. Não deixa de ser um propósito, né? O médico pede para você ficar, você vai ficar. Né? Quando você vai operar, eu mesmo quando eu operei de hérnia, eu tive que ficar 12 horas em jejum. Na época eu fiquei 12 horas em jejum para me operar. Quando você operou também, você ficou, filha? Sim. Ficou, minha esposa também ficou. Várias vezes. Né? Várias vezes. Tem que ficar. Só cesárea foi 4. Trem. Diz a minha esposa que só cesárea foi 4. Glória a Deus. Tem que ficar em jejum, né? E tem o jejum que nós que você vai ver também, que é o jejum para a sua área espiritual. Tá entendendo? Que também tem que ter um propósito. Você não pode chegar e só falar assim, vou jejuar, pronto, acabou. E começa a jejuar. Não, tem que ter um propósito. No próximo que eu vou entrar aqui agora, como preparar para fazer o jejum, vai ser o próximo vídeo, creio, tá? Que eu quero terminar essa área aqui agora, hoje. Né? Você vai ver que tem toda uma preparação e eu quero deixar aqui pronto, falar que eu estou falando todos os vídeos dessa frase. Quando você for fazer o jejum, eu aconselho, procure um médico, consulte com um médico para saber se você pode, entendeu? Quanto tempo, Dodô, eu tô querendo fazer um jejum, um exemplo, de 12 horas, eu posso fazer, minha saúde está bem. Tá entendendo? É uma coisa que eu vou falar lá, como preparar para fazer o jejum. Procura um médico, porque tem pessoas que têm algumas enfermidades, o diabetes, né? Que não pode ficar mais de 3 horas. Tem pessoa que é hipoglicemia, que é isso, minha filha? Hipoglicêmico, a pessoa que tem a glicemia baixa, ao contrário de diabetes. Ao contrário de diabetes. Aí esse tem que comer de 3 em 3 horas. A pessoa tem que comer de 3 em 3 horas. Tá entendendo? Então você não pode ficar sem alimentação. Então, primeira coisa, procurar um médico para você conhecer, saber como é que está o seu corpo, se você pode, se o médico aprova, se o médico pessoas, mulher grávida, tá? A criança precisa de vitamina, nutrientes, né? De nutrientes, então você não pode fazer o jejum, você não vai fazer o jejum, tá entendendo? Agora, você passou pelo médico, o médico aprovou, não pode fazer o jejum, tá? E você não você não é uma mulher grávida, você não está grávida. Não, então beleza. Tá bom? Então vamos lá. Isso é o jejum. Nós vimos o jejum no Velho Testamento, foi o vídeo passado. Tá aqui, tá anterior a esse.
Tá? O vídeo 2, jejum no Velho Testamento. Você vai ver Isaías 58, lê lá o livro de Isaías, capítulo 58. Você vai ver lá o jejum que Deus aprova e o jejum que Deus não aprova. Tá entendendo? Você vai ver que Jesus não aprova, Deus não aprova aquele jejum que a pessoa jejuma para aparecer. Tem um versículo lá que fala que o povo estava mostrando estava jejuando para se mostrar. Capítulo 58, versículo 6 de Isaías. Não é esse o jejum que eu escolhi, que esse aqui é o que Deus gosta, ó. Tá entendendo? Que solte as ligaduras. Nós vimos no vídeo passado. Tá entendendo? O que é soltar ligadura? Você tá com raiva da pessoa, você não gosta de uma pessoa, aí a pessoa tá ali no seu coração, mas não como amigo, como um prisioneiro. Como prisioneiro, pastor? Você não gosta da pessoa, pronto, acabou, você rejeita aquela pessoa e não perdoa aquela pessoa tá preso no seu ódio. Não, primeira coisa, solte a ligadura, perdoa a pessoa. Tá entendendo? Solte o jugo, despedaça o jugo. Você prende a pessoa naquele jugo ali. Então a primeira coisa é você consertar a sua vida. É a primeira coisa. Consertar a sua vida. Tá entendendo? Saber como é que está a sua vida espiritual. Começou a fazer barulho. Entendeu? Começar a soltar as ligaduras. Consertar a sua vida espiritual. Não adianta eu estar jejuando aqui com raiva da minha esposa. Não adianta eu estar jejuando aqui e com sentimento contrário com um amigo meu. Não. Deus não vai aceitar jejum. Tá entendendo? Então nós vimos aí o jejum no Velho Testamento. Está lá no Isaías 58, o jejum que Deus aprova. Tá entendendo? O primeiro jejum registrado na Bíblia foi Moisés, Êxodo 34, 28, que ele subiu para pegar as tábuas da lei. Você vai ver ainda o Neemias, capítulo 9, versículo 1. Neemias fazendo um jejum que muito põe ele, jejum da jornada feliz, tá? Porque ele saiu com o povo da Babilônia e ele do cativeiro e lá ia para Israel. Como ele falou com o rei que Deus protegeria o povo dele, ele não pediu o rei soldado. Então ele jejuou 3 dias para Deus dar ele uma jornada feliz, uma jornada segura. Esther, capítulo 4, versículo 15 a 17. Jejuou 3 dias para ela comparecer diante do rei, porque ela não podia, dentro de 30 dias, o rei tinha que chamar, então ela jejuou, pediu o povo para jejuar 3 dias. E você vai ver Daniel, capítulo 9, versículo 3. Tá? Eu vou fazer um vídeo aqui sobre os 3 jejuns da Bíblia. 3 dias, 7 dias e 21 dias. 3 dias, 21 dias, quer dizer, e 40 dias. Tá entendendo? Esse de 40 dias eu nunca fiz. Tá bom? Então vamos para frente aqui. Outra coisa, eu não aconselho ninguém jejuar mais de 12 horas sem beber água. Não. Sem beber água, não. Nosso corpo não pode ficar sem água. Tá bom? Vamos para frente aqui. Agora o jejum que Deus apoia e o jejum que Deus não apoia. O jejum que Deus recebe e o jejum que Deus não recebe. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 18. Tá entendendo? E você que está entrando aí, vai dando seu like. Qual é o jejum que Deus aceita e qual é o jejum que Deus não aceita? Qual é o jejum que Deus não recebe e o jejum que Deus recebe? Vamos lá. Capítulo de número 6 e versículo de número 6 e 16. Vamos lá. Eu tô ficando velho, já tem, minha esposa já marcou para minha oftalmologista. Ô, maravilha. Vai mexer nos olhos. Glória a Deus. Vamos lá. 6 e 16. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, pois desfiguram os rostos, para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Agora, esse aqui é o jejum que Deus não recebe. O jejum do hipócrita. Agora aqui, ó, 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o seu rosto, para que não pareça aos homens que jejuam, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Qual o jejum que Deus aceita e qual o jejum que Deus não aceita? Tudo está ligado no propósito. Tá? Você tem um propósito, um exemplo. Você vai jejuar e você vai, um exemplo. Eu vou jejuar
fazer um jejum aqui, eu vou abrir um jejum para Deus abrir as portas do emprego para mim. Então você tem aquele propósito. Aí você vai. Primeira coisa, você pode jejuar? Beleza. O médico falou, você não tem problema de saúde nenhum, não? Não. Vai jejuar? Vai. Então você tem um propósito. Vou jejuar para Deus abrir as portas do emprego. Vou jejuar para a libertação da minha família. Tá? Você põe um título ali, um título no seu jejum. Por quê? Tá? Por que você está jejuando? Aí eu estou jejuando para Deus me ajudar na minha vida espiritual. Para Deus me dar os dons espirituais. Paulo falou que a gente tem que pedir os dons espirituais, né? Nós temos que pedir, né? A gente tem que procurar os dons. Então você vai fazer um jejum ali para aquilo. Beleza. Um exemplo. Aí eu vou jejuar. Estou falando do jejum que Deus não aceita. Aí eu levanto aqui de manhã cedo. Irmão, deixa eu falar com você um negócio. Se você levantar e você não lavar o rosto, ninguém vai ficar perto de você. Primeiro, esse cantinho aqui, ó, vai estar cheio de remela. Se você falar com a sua esposa assim, ó, eu te amo, ela vai cair desmaiada. Emocionada, pastor? Não, fedor na sua boca, menino. Sua boca vai feder. Parece que, igual tem um negócio que eu vi aqui no Kauai, falando assim, você dormiu e acordou parecendo que você mastigou uma meia. Porque, irmão, infelizmente é isso, nós somos seres humanos. Aqui de baixo, ó, vai estar com mau cheiro. Então o que você vai fazer? É isso que Jesus está falando aqui, ó, que eles faziam. Não, quando vós jejuar, não fazeis. Quando jejuares, não vos mostrei contritar como os hipócritas. O que eles faziam? Desfiguravam os rostos, para parecer aos homens que jejuam. Eles desfiguravam o rosto, não penteavam o cabelo, tá? Ficavam com o rosto todo desfigurado, contristado, que a cara de triste, para os outros ficar vendo, sabendo que eles estavam jejuando. Tá entendendo? Você não tem que mostrar para os outros. Eu fico... Nos outros vídeos aí, eu até falei isso. Eu fico doido quando eu vejo pessoas falar assim, eu fiz tantos dias de jejum. Nossa Deus, eu estou só no poder de Deus, eu estou na unção. Já, Jesus falou aqui, ó, já recebeu o seu galardão. Qual que é o galardão que essa pessoa recebeu? Qual que é o galardão que essa pessoa recebeu? Quando a pessoa chega lá e fala assim, eu jejuei, um exemplo, 3 dias, fiquei 3 dias em jejum. A pessoa, nossa Deus, ele é abençoado. Esse aí é abençoado. Já recebeu o galardão dele. O que? O reconhecimento do povo. No jejum, eu não tenho que ter reconhecimento do povo. No jejum, eu não tenho que ter reconhecimento aqui na terra. Tá entendendo? Então, quando você faz isso, você está procurando reconhecimento do homem. E eu e você não temos que ter o reconhecimento do homem concernente ao jejum. É um item que eu não concordo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Para com isso. Quem não... Tem diferença de não preciso, de não querer. Né? O hino é não preciso. Né? Nós não precisamos ser reconhecidos pelo homem. Nós temos que ser reconhecidos por Deus. Mas querer ser reconhecido é bom. É muito agradável quando você faz alguma coisa e a pessoa reconhece aquilo, que a pessoa vê aquilo que você fez, você recebe um elogio, você fica mais alegre, você fica mais contente, tá entendendo? Mas no jejum, isso aqui é um ato secreto entre você e Deus. E esse jejum do capítulo 16, Deus não aceita. Jesus fala que é o jejum do hipócrita. Eu escrevi aqui algumas coisas, tá? Não é errado escrever não, irmão. É para você não errar. Né? Então você escreve direitinho, bonitinho, estuda bonitinho, para você, quando você for falar, você saber o que está falando. Eu escrevi aqui, ó. Aqui veremos 2 tipos de jejum. Um que Deus aceita e um que Deus não aceita. Podemos nomear o primeiro, o jejum dos hipócritas. Ou seja, o que Deus não aceita. O jejum do hipócrita, irmão, tá? Você vai ver que Jesus, ó, eu escrevi aqui, ó. Jesus nos fala de pessoas que jejuam somente para mostrar aos outros que eram mais espirituais. Aquela pessoa que quer ser mais espiritual do que o outro, quer ser mais santo do que o outro. Tá entendendo? Eles queriam apenas mostrar aos outros que eram mais santos
do que as outras pessoas e que eram mais espirituais do que os demais. Essas pessoas que fazem isso, jejum e mostram, e sai falando, e sai fazendo isso. Quando é um jejum coletivo, não. Quando tem uma igreja, uma congregação ou uma comunidade congregante, tem um jejum nacional. Tem um jejum particular e tem um jejum nacional. Tem um jejum coletivo. Igual agora, o dia 24 e dia 25, tem o Yom Kippur, que é um jejum nacional, um jejum coletivo. Então, internacional, né? Ele é até internacional, porque não é só em Israel que faz ele. Todos os judeus do mundo todo fazem o Yom Kippur, o jejum de 24 horas. Mas você não vai querer comparar o organismo nosso aqui do Brasil com o organismo deles lá, que é acostumado a jejuar. Tá entendendo? Eu não vou querer aqui comparar o meu organismo com o organismo de um pastor africano. Ah, por quê, pastor? Por quê? Porque o africano, ele tem costume de jejuar um dia inteiro, 2 dias inteiros, 3 dias inteiros. Já sou acostumado com isso. Agora eu não, eu tenho que ir levando devagarinho. Tá entendendo? Então tem um jejum coletivo. A pessoa, você não tem que mostrar. Desde a hora que você passou a mostrar para os outros que você está jejuando, você passou a ser jejum de hipócrita. Porque a Bíblia está falando aqui, ó. Tu, porém, quando jejuares, unge teu cabelo, unge a tua cabeça e lava o seu rosto. Para quê, Jesus? Ô, Jesus, para quê? Sabe para quê? Para não mostrarem aos homens que jejuam, mas a seu Pai que está no céu. Por que você vai lavar o seu rosto bonitinho, você vai ungir sua cabeça, você vai sair normal, tranquilo, numa boa, para ninguém ficar sabendo que você está jejuando? Esse é o jejum que Jesus não aceita. Aquela pessoa que quer mostrar, que quer aparecer, quer ser melhor do que você. Então, quando você jejuar, você tem que levantar bonitinho, você tem que ungir a sua cabeça. Ungir aqui, irmão, você vai lavar bonitinho, você vai pentear o cabelinho, você vai escovar seu dente. Não é possível que tem pessoa que fica 3, 4 dias sem escovar dente, é misericórdia. Você vai lavar o rosto, tal, numa boa. Tá entendendo? Para isso eu fui rapar a barba até que eu cortei a cara. Ô, maravilha. Então, esse é o jejum que Deus aceita e o que Deus não aceita. Você viu pessoa mostrando, postando, vou fazer uma campanha de tantos dias de jejum. Não. Jejum de hipócrita. Jejum de hipócrita. É jejum de hipócrita. O jejum. Agora, aplicação. Em nossos dias vemos pessoas assim, como? Que perto do pastor ou do líder, oram em alta voz, cantam alto e até mesmo falam em línguas alto. Sabe para quê? Com o único intuito, para mostrar ao líder uma coisa que na verdade eles não são. Isso tem um nome. Hipocrisia. Eu chego perto da minha pastora lá, perto do apóstolo, perto do bispo, e eu começo, glória, aleluia, oh maravilha, louvado seja Deus, falando alto, língua estranha alto, só está querendo mostrar. Só está querendo aparecer. Quando vira, tem a unção do microfone, sabia, filha? Tem. Tem a unção do microfone. Sabe qual que é a unção do microfone? Sabe qual que é a unção do microfone? A pessoa tá lá, ó. Você prega, você soa, o coitado do cantor canta e tá lá, ó. Tá nem aí. Quando fala assim, o irmão falando de tal, tá com oportunidade. A primeira palavra dele aqui já é língua estranha. Unção do microfone. Só faz. Deus só usa dele se ele tiver com o microfone na mão. Deus só usa dele se ele tiver com o microfone na mão. Função do microfone. É o hipócrita, só quer aparecer. Esse tipo de crente, entendeu? Esse tipo de jejum, irmão, que a pessoa quer aparecer, quando ele fala, quando ele posta, já tem a sua recompensa. Agora vamos lá. Vamos lá. O jejum que Deus aceita. Jesus ensina, aí o jejum que Deus aceita é o versículo 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o seu rosto. Normal.
para parecer, para não parecer aos homens que jejuma, mas é seu Pai que está no céu, que o que vem em secreto. Você vai levantar bonitinho, você vai abrir o seu jejum, você vai lavar o seu rosto, você vai escovar os seus dentes, você vai lavar direitinho, vai ungir sua cabeça, bonitinho, tranquilo. Você não precisa de virar para sua esposa e falar assim, esposa, eu estou jejuando. Não, precisa não. Logicamente ela vai ficar sabendo, ela vai saber que você está jejuando. Afinal de contas, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Pastor, então a minha esposa pode saber? Claro, claro que pode saber. Pastor, meu esposo pode saber? Pode, claro. Claro, é. Você está jejuando e ela não? Tá? Eu vou pôr um vídeo aqui, o que acontece quando você está em jejum. Vou citar só uma coisa aqui nesse vídeo. Eu vou gravar um outro vídeo. Quando você jejuma, irmão, é uma provação. Porque é o seguinte, você vai assim, vou ficar até 6 horas da tarde, até as 18 horas em jejum. É o dia que mais tem coisa gostosa na sua casa. É o dia que mais tem comida gostosa. Parece que o cão combina com os vizinhos para todo mundo fazer churrasco naquele dia. Sabe por quê? Porque o seu jejum começou a incomodar o inimigo. Começou a incomodar o inimigo. Quando vocês veem aqui, ó, nessa playlist assim, ó, o que pode acontecer enquanto você está em jejum? Eu vou falar várias coisas lá que você vai ver que é o diabo querendo tirar você do seu foco. Querendo que você fale assim, eu não vou jejuar mais não. Pronto. Aí acalma a tempestade. Aí, pastor, parei de jejuar, acabou. Não acabou. O problema está lá. O diabo só parou de atacar. Voltando aqui. Então você vai levantar, você vai escovar seus dentes, lavar seu rosto bonitinho. Você vai, se você tem costume de tomar um banho de manhã cedo, toma um banho, menino. Vamos tomar um banho. Direitinho lá, para você não parecer com ninguém. Para ninguém ficar sabendo que você está jejuando. Porque Deus, você já fez a oração, Ele já sabe, Senhor, eu estou jejuando aqui para o Senhor salvar a minha família. Estou jejuando para o Senhor abrir as portas do emprego. Ô Senhor, estou jejuando para o Senhor curar fulano de tal. Para o Senhor entrar com a cura. Pronto, Deus já sabe. E é Deus que tem que saber. É Deus que tem que saber. Este é o jejum que Deus desaprova e o jejum que Deus aprova. O jejum que Deus desaprova. O jejum que a pessoa quer aparecer. O jejum que a pessoa posta. Posta no Instagram, posta no Facebook, posta em rede social. Chega no púlpito da igreja, eu já vi muito falar isso. Eu jejuei tantas horas para me pregar. Já recebeu o galardão. Já recebeu o galardão. Eu estou fazendo essa campanha, mas eu subi para o monte, eu jejuei, eu fiz santo jejum a Deus. Já recebeu o galardão. Jejum de hipócrita. Só está falando para aparecer. Só para aparecer. O jejum que Deus aceita é aquele que você faz no secreto. O jejum que Deus aceita é o jejum que você faz entre você e Deus. Um exemplo, você vai pregar ou você vai cantar à noite. Você abre um jejum e diz, Senhor, eu vou louvar o seu nome, eu vou entregar a tua palavra hoje. Senhor, tem misericórdia. Eu vou jejuar aqui, para o Senhor estar ali, me ajudar. Você jejum não conta para ninguém. Aí vai cair aquela tempestade de poder de Deus na igreja, e gente sendo batizado com o Espírito Santo, recebendo o dom de língua, e pessoas sendo curadas, e pessoas... Uai, mas o que aconteceu? O jejum que você não contou para ninguém. O jejum que você fez dentro das diretrizes. Tá? E desse vídeo, eu quero deixar para você um conselho. Leia Mateus capítulo 6, versículos 16, 17 e 18. E leia Isaías 58. Lá vai falar o jejum que Deus aceita e o jejum que Deus não aceita. Aqui rápido para terminar, que já está com 24 minutos. Vamos lá. Veja que uma pergunta vem na nossa cabeça, né? E eu já respondi aqui. Para que ungir a cabeça e lavar o rosto? Para não parecer, para ninguém ficar sabendo que você está jejuando. O negócio do jejum é esse. Ninguém tem que saber
Não tem que saber, não. Ninguém pode saber que você está jejuando. Não pode. O jejum é entre você e Deus. Só o jejum coletivo, que aí todo mundo vai ficar sabendo. Entre marido e mulher. Entre o marido e mulher. Tá entendendo? Agora, se você está jejuando, você vai lá. Para quê? Ungir a cabeça e lavar o rosto. Para ninguém ficar sabendo. Deus é Ele que tem que saber. Tá entendendo? O jejum que Deus aceita é secreto. Sem ninguém saber. O jejum que Deus aceita é entre você e Deus. Tá entendendo? Quando jejuar, quem jejua secretamente recebe a recompensa celestial. O ato de jejuar secretamente será recompensado por Deus. Tá entendendo? Então, olha, faça sempre um jejum. Quando você for jejuar, eu vou gravar aqui, eu estou preparando 4 pilares da vida de um cristão. Você vai ver. 4 coisas que não pode faltar na vida de um cristão. Não pode faltar. Não pode faltar. 4 coisas. Uma delas é o jejum. Tá? É o jejum. Na qual Jesus falou assim, ó, essa caça de demônio não sai, senão com jejum e oração. Esse é o vídeo de hoje. Dê o seu like, tá? Se inscreva no canal, tá entendendo? Essa aqui é a parte 3, o jejum. Nós falamos aí, parte 1, parte 2 e parte 3. Essa parte aqui é essa, o jejum que Deus aprova. É o jejum que você faz em secreto. É o jejum que você faz entre você e Deus, com propósito. E o jejum que Deus não aprova é aquele jejum do hipócrita, que ele quer fazer para aparecer. Ele põe nas redes sociais, fia. É o jejum que ele põe nas redes sociais, que quer mostrar para todo mundo. Só jejum para os outros ficar sabendo. Não. Isso aí é jejum de hipócrita, Deus não aceita. Mas jejum certo, jejum corretamente, e você vai receber o galardão de Deus. Tá bem? Meu querido, fica na paz, fica na graça. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida. E compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e Deus continuará nos abençoando para a glória do nome de Jesus. Amém?